Muito boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui, 20 horas e 3 minutinhos. Tivemos um pequeno ajustezinho técnico aqui aos 48 segundos do tempo, mas tudo resolvido. Fábio, apostos para a gente poder falar um pouquinho sobre o futuro do ALZR11. Poxa, Baroni, mais uma vez a ALZR11, essa é para mostrar para vocês que todo gestor tem portas abertas aqui, não temos nenhum tipo de restrição. O Fábio está mais uma vez com uma demanda aí para uma aprovação de uma carta consulta, a gente vai entender isso melhor, ele vai explicar melhor para vocês, tanto essa carta consulta quanto o momento atual do fundo. Até combinei com ele aqui, tem algumas perguntas aqui engatilhadas, que enquanto a gente chega no tema central, a gente vai esquentando aqui os motores e fazendo ali uma parametrização desse novo ALZR aí depois dessa última emissão de cotas. Quero lembrar mais uma vez a vocês, compartilhem o vídeo aí com os amigos, curtam. E, mais uma vez, também quero reforçar que toda carta consulta que a gente traz aqui, o gestor, nosso objetivo é debater o tema, é explicar melhor para vocês e nunca orientação de votos. Por mais que às vezes a gente concorde, por mais que às vezes a gente entenda que é promissor para o fundo, nós nunca orientamos votos, mas nós damos sempre espaço para o gestor mostrar aí os benefícios e as condições desta carta consulta. Fábio, mais uma vez, seja bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Estamos aí. Sempre, como eu sempre falo para os gestores, e você é um deles, sempre ativo, desde o começo lá do fundo, eu lembro como se fosse hoje, de você me explicando ali o começo do fundo, e a gente tirando as dúvidas sobre os primeiros imóveis, as primeiras aquisições, e até hoje você sempre nos deu muita atenção. Isso é muito bom para o mercado, eu sei que você é muito ativo aí nos fóruns, nos sites, e já vi que você falou lá com o Tuque, falou também com o Colombo. Eu acho que é muito bom fazer esse roadshow aí e levar informação para todo mundo. Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui para que a gente possa evoluir. Antes de falar da carta consulta, vamos dar alguns passos para trás, né? Vamos lá. Primeira coisa, eu não poderia começar essa live de um jeito diferente. O tema da vez agora é se inflação se o fundo imobiliário corrige pela inflação. Então, deixa esse fórum, essa pauta de lado um pouquinho, eu até fiz alguns posts, o relatório hoje foi bem completo com relação a isso, mas vamos voltar um pouquinho. O tema de 2, 3 semanas era alavancagem. O pessoal muito preocupado com alguns fundos alavancados. Eu queria que você explicasse qual é o contexto da alavancagem hoje dentro da Aliança, o que é de risco, o que é de não risco, o que é de oportunidade, o que é de não oportunidade. Vai lá, a bola está com você. Tá bom. Vamos lá. Acho que esse tema é importante, né? Tem muito que ser discutido, o pessoal ainda está começando a tatear, a entender, a aprender. Acho que tem muito para a gente falar aqui. Eu acho que assim, existe alavancagem que gera muito valor e existe alavancagem que pode gerar problema. Não, conceitualmente, né? Não estou falando do LZR. Acho que no LZR o que tem é uma alavancagem conservadora e que gera bastante valor. E eu acho que ele é exatamente o fundo perfeito, ou o tipo de contrato, tipo de ativo, tipo de inquilino, vamos dizer assim, o conjunto, né? Que a gente sempre fala, né? Nosso tripé de estrutura, inquilino, imóvel, é o ideal para se alavancar em bons momentos de mercado, em momentos em que há alta liquidez, uma oferta de alavancagens a boas taxas, boas condições, que é o que a gente passou recentemente, né? Então, quando a gente fez as nossas alavancagens, estávamos num momento de mercado extremamente líquido, de taxas de juros super baixas, então era muito bom para se alavancar de maneira geral, e especialmente para um fundo com contratos atípicos longos, de inquilinos de ótimo crédito, ótimos imóveis. Então a gente começou um pouco de alavancagem no fundo, aproveitando exatamente um momento muito bom para isso, né, que foi ali final do ano passado, começo desse ano, primeiro semestre desse ano. A alavancagem do LZR, ela é pequena, esse é o primeiro ponto, né, em relação ao tamanho do patrimônio, tamanho do volume de receitas de aluguel, de volume de ativos do fundo, é uma alavancagem consideravelmente pequena, né, comparado com empresas, comparado eventualmente até com outros fundos. Tem o percentual fácil aí de cabeça? Agora, após oferta, próximo de 20%. Uhum. Algo nessa linha, um pouquinho acima de 20%. Que é um número baixo, né? Vamos dizer assim, conservador. Então, e além de ser baixo, o mais importante, na minha visão, na verdade, é o casamento de ativo e passivo. Quer dizer, a alavancagem é ser casada com um contrato. Ela não é uma alavancagem isolada ou independente, vamos dizer assim, da estrutura de um contrato de locação atípico. Então, nós pegamos o contrato com a DASA, né, aqueles 2 imóveis da DASA que a gente comprou, né, DASA Teoboni Auriemo, né, a DASA inclusive fez um re-IPO recente, então agora voltou a negociar as ações deles, então as informações estão disponíveis, o pessoal está
conhecendo melhor a empresa de novo, né? Ela já foi listada na bolsa, depois quase que fechou capital, agora voltou com tudo, né? Então a empresa está aí agora mais na boca do povo, do mercado. Mas, enfim, o que a gente fez foi pegar os contratos da DASA, que nos garantem um fluxo longo, né, de contratos atípicos, e fazer um adiantamento desses contratos. Então, basicamente, passamos a pagar para o crisista, o detentor do CRI, os contratos, né, parte desses contratos, e para pagar esse adiantamento que foi feito com os detentores do CRI. Então, é um casamento de ativo e passivo, quer dizer, eu não tenho uma dívida que vence ano que vem e eu não tenho de onde tirar o dinheiro, eu não tenho uma dívida que eventualmente o credor pode querer vencê-la mais rápido e eu não tenho o recurso. O que eu tenho, na verdade, é uma securitização, né, que é o nome técnico disso, que é um adiantamento de um fluxo de aluguéis que eu tenho contratado e certo, porque é um contrato atípico, com uma empresa AAA mesmo, dos poucos AAA mesmo brasileiras, né, é a DASA, no caso. Então, esse casamento de ativo e passivo é uma coisa muito importante. Então, eu não tenho um descasamento temporal, um descasamento de taxa, descasamento de índice, nada disso. É um casamento de fluxos. Vamos explicar isso melhor para as pessoas. É uma operação estanque, né? Ela tem começo, meio e fim. Então, o prazo do contrato está casado com o prazo do CRI. Então, você não fica desprotegido em nenhum dia. Em nenhum momento. Nunca. Não só de forma temporal, como do ponto de vista de inflação, de índices. Então, o índice do contrato e a data de correção do contrato de aluguel e do contrato da securitização são idênticos. Porque, na prática, não é uma dívida, né? Tecnicamente, ela é uma securitização, que é um adiantamento de um fluxo, e ele é um adiantamento do fluxo, do próprio fluxo, ou seja, do contrato. Então, você pega o contrato e adianta ele, mas com um casamento perfeito de indexador de inflação e data de correção de aluguel, de prazo de pagamento, é o próprio contrato, né, adiantado, né, fazendo um fluxo adiantado. E você pretende publicar um cronograma, por exemplo, de amortizações, assim, para que as pessoas até se sintam também mais confortáveis com isso? Como é que você está pensando? Podemos publicar em relatórios nossos, é até uma boa ideia, mas isso é uma informação pública, tá? Porque esse CRI, ele está em FIIs por aí, ele está na securitizadora, as securitizadoras têm no seu site a escritura de emissão isso é uma informação pública, ela não é uma informação eu falo trazer para nível gerencial só para deixar... para o nosso relatório, não, é uma boa ideia, até porque é uma informação pública no final, sim. Então, trazê-la de uma maneira mais fácil no nosso próprio relatório é uma ideia, okay. É uma boa ideia, sim. Tá, só para cortar esse assunto de alavancagem, então, com essa nova operação agora, dadas as condições de captações que a gente vai falar daqui a pouco, não tem a pretensão de avançar na alavancagem. Ou talvez um pouquinho. Fazer mais alavancagem, você quer dizer? Agora no curto prazo. Agora que eu digo... Não, desculpa, me expressei mal. Qual é essa operação com a FENSA? Uhum. Essa operação com a FENSA pode ser paga com a oferta, com os recursos da oferta. Os recursos da oferta, no final, tivemos uns solavancos na oferta por causa da questão da proposta da tributação, né, da reforma tributária e tal, pegou bem no meio, né, da nossa oferta. Então, a oferta acabou tendo seus solavancos, mas no final foi bem sucedida, né, com uma entrada boa de investidores institucionais, dos FOFs, aí no final a oferta foi uma oferta, na minha visão, bastante bem sucedida, considerando o momento, né, geral de mercado e de reforma tributária e tal. Então, como acabou sendo bem sucedida, o fundo pode pagar por esse ativo que seria os próximos, né, vamos dizer assim, em termos de alocação, com recursos de caixa. Pronto, então isso que era importante saber. Entrando nessa questão da emissão, pessoal, quem está chegando agora, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a carta consulta. Eu só estou fazendo um esquenta aqui para colocar a bola no chão e a gente falar sobre as condições agora atuais do Aliança. A próxima pergunta aqui, que até chegou bastante para mim aqui, é sobre essa questão justamente desse momento novo que a indústria de fundos imobiliários está vivendo. Você trouxe um fundo de pensão com um cheque relativamente grande, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você está vendo esse novo momento da indústria no geral. Você acha que algumas novas ofertas serão ancoradas por investidores institucionais e, se Deus quiser, passa logo esse fantasma da tributação, tira isso logo para que isso destrave muita coisa para os fundos de pensão também, enfim, como é que está a sua visão? A minha visão segue muito positiva no longo prazo, quer dizer, eu sigo considerando que a indústria vai multiplicar de tamanho ainda, né? A gente vai ter inúmeros novos fundos e crescimento dos fundos que já existem, das gestoras e tudo isso. Tem muito ativo imobiliário que já existe, além do que vai ser desenvolvido, e que poderia, deveria migrar para o ambiente fundo,
sair das holdings patrimoniais, sair de outras estruturas de investidores, sair das próprias empresas que os usam, né? Muito sale leaseback para fazer ainda, né? Que é um tema para a gente super importante. Então, acho que tem muito para crescer ainda no mercado, mas ao mesmo tempo que entender que o mercado está com um volume de incertezas no horizonte é importante, né? Entre tributação, taxa de juros, inflação, eleição no ano que vem, não são poucas as incertezas, né, no horizonte. E investimento, a minha visão é sempre olhar e tentar retirar camadas de incerteza, camadas de risco, vamos chamar assim, né? E estamos num momento de quantidade significativa de incertezas no horizonte. E acho que isso vai deixar o mercado ainda um pouquinho travado, vamos dizer assim, por um Por tempo. outro lado, o Allianz ele tem uma vantagem competitiva, na minha visão, que é um prazo médio contratual bem extenso, né? Salvo Sim. engano, 9,4, 6, sei lá, 9 anos e meio de prazo médio contratual. Nós vamos pegar pelo menos mais 2 eleições pelo caminho no prazo médio do fundo. É isso. No mínimo, né? Sim. Bom, outra pergunta que o pessoal me fez bastante aqui, de novo, daqui a pouco falamos de Fenza, foi aquela aquisição do Pandorata, né? O pessoal falou assim, poxa, Barone, o imóvel, de fato, parece um oásis ali, né? Ou seja, a região não nos parece tão com vocação corporativa, mas o ativo extremamente diferenciado ali, vou usar um termo mais popular, um oásis no deserto. O que você pode falar daquele ativo precisamente? Como é que você enxergou aquilo ali? Você acha que aquela região deve se transformar com o tempo? Qual foi o estudo imobiliário daquela região, Fábio? Sim. Eu acho que são dois elementos, né? Um é a região, sim, que está se transformando, né? Ela era uma região só industrial, a industrial está virando residencial e está virando mais comercial no sentido escritório, mas também comércio mesmo, né? Varejo, vamos dizer assim, né? Shoppings e lojas e afins, está se desenvolvendo bastante ali. Então é uma região que para a gente é um vetor de crescimento, sim, né? De usos mais nobres do que o uso antigo, né? Uso industrial e logístico, vamos dizer assim, de baixo valor agregado, logístico antigo, né, aqueles galpões antigos dos anos 80, anos 70. Armazéns, né? O armazém mesmo, antigão, aquele que hoje em dia nem se constrói mais, até a técnica construtiva em si já não é mais a mesma e tal. Esse é o uso menos nobre que existe, né? Então, regiões que tinham esse uso e estão no meio de uma mudança de uso, se esse vetor continuar, vamos dizer assim, normalmente se gera muito valor, né? Nesse caso, o imóvel já é um imóvel de um outro uso, de um uso muito mais nobre, inclusive de muita qualidade, né? Um imóvel que, fisicamente ele poderia estar na Faria Lima, o que está construído ali, em termos de qualidade construtiva e tal. Não está, mas por isso fisicamente poderia. Oásis no deserto. Exatamente. Mas a gente acha que o deserto em si vai mudando de forma favorável naquela região, e fizemos um contrato de 15 anos. Então de agora para 15 anos, nada vai mudar ali, né, no mínimo 15 anos, ali no imóvel, eu estou dizendo. Mas a região, na nossa visão, em 15 anos, sim, né, muda e muda bastante. Então, na nossa visão, foi uma aquisição num bom preço, com um bom aluguel, porque ali a ideia da companhia não era vender o imóvel num preço muito caro, porque ele vai ficar pagando 15 anos de aluguel, e se ele vendesse o imóvel muito caro, ele ia pagar imposto agora, porque era um sale leaseback clássico, né, vamos dizer assim, e depois 15 anos de aluguel caro. Não é o caso, então eu acho que o preço em si, né, do ativo foi um preço muito bom, um aluguel baixo, e com 15 anos de contrato com uma ótima empresa, numa região que, de novo, se desenvolve um pouco mais devagar, um pouco mais rápido, dependendo até de ciclos econômicos, de situação do país e tal, mas o vetor é muito favorável, né, do desenvolvimento do uso antigo do armazém industrial para um uso mais residencial, comercial e varejos e tal. Só para concluir, ele não está tão longe do Shopping Guarulhos ali, né? Ele é bem próximo. Bem próximo, então, que inclusive está lá no XP Malls, né? Então, os fundos imobiliários vão se aproximando de alguma forma. Fábio, vamos trabalhar então? Opa, já comemos o aperitivo, já beliscamos aqui, agora vamos começar a trabalhar. A casa é sua, eu vou ficar quietinho aqui e depois a gente faz algumas, vamos falar chique, algumas interpelações. A casa é sua. Tá bom, não, vamos lá. Bom, isso que está na tela aí é um material de apoio, né, que a gente divulgou a EGE. Então, na verdade, só explicando um pouco do passo a passo, né, a gente primeiro comentou desse assunto, da potencial aquisição desse ativo. No primeiro momento, com relativamente poucas informações, né, mais dizendo da assinatura de um contrato, de uma eventual aquisição do ativo, um pouco das informações, e a gente recebeu dúvidas, coletou dúvidas, juntou questões e fez um material para tentar não só dar informações que a gente achava adequada, mas também para responder dúvidas, né? Essa foi a ideia. E quando divulgamos a AGE, né, que é
em formato de consulta formal, de voto online. Quando divulgamos, a gente divulgou, além da cédula de votação, vamos dizer assim, provavelmente dito, um material extra, né, de apoio, que é isso que temos na tela agora. Onde a gente tentou dar esses detalhes e responder dúvidas e explicar algumas questões. Algumas são mais fáceis de explicar eu falando do que colocando num PPT. Então acho que é por isso até essa importância, né, de conversas como essa, porque aí a gente consegue explicar coisas que talvez para escrever num PPT para as pessoas lerem sozinhas não fica tão claro. Primeiro aqui é só a explicação da votação em si, como ela deve ser feita. E aí algumas coisas, né, que são importantes, a gente começa a destacar algumas coisas. Primeiro é que o que o ativo é, né, que ele é uma operação build-to-suit recém feita, né, ele acabou de ficar pronto, feito para a Coca-Cola FEMSA, que é a distribuidora da Coca-Cola, não no Brasil inteiro, mas em grande parte do Brasil, é a maior distribuidora de Coca-Cola do mundo e é uma das poucas e que a própria Coca-Cola é a sócia, né, ela não é a Coca-Cola, mas ela é a maior distribuidora da Coca e a Coca é a sócia principal, a própria Coca-Cola Company, né, é a sócia principal. E como ele é um build-to-suit, né, um imóvel que foi feito sob medida, ele nasce com um daqueles contratos atípicos, que são o DNA de LZR mesmo, de 12 anos de mínimo, né, então aquele prazo mínimo de 12 anos, que se houver rescisão antes do prazo tem que se pagar os 12 anos de aluguel, ou valor equivalente a 12 anos de aluguel, né, do momento de uma eventual rescisão, que é um ponto super importante, né, de proteção. Aqui você não está falando de um contrato comum que, dentro de alguns limites, eventualmente pode ser rompido a qualquer momento. Esse aqui não, esse aqui é aquele contrato normal do LZR, mas é importante a gente pontuar para o pessoal que é aquele tipo de contrato atípico que não pode ser rompido. Então são 12 anos no mínimo, que se não quiser cumprir os 12 anos tem que pagar de qualquer jeito. Isso é um ponto super importante aqui na história. Ele é um centro de distribuição, né, então ele é um galpão de logística focado na distribuição. Tem um ponto importante que eu tenho tentado pontuar, que acho que é importante o pessoal começar a entender mais de logística, né? A gente tem visto muito crescimento dos fundos de logística, muito interesse por eles, até por questão de pandemia, e-commerce e tudo isso, mas acho que a gente precisa ir discutindo isso mais, aprofundando. A logística é uma coisa muito complexa na prática, né? Logística não é um armazém onde você coloca produto, empilha um em cima do outro lá e pronto. É uma atividade extremamente complexa, né? As empresas têm grandes departamentos de logística pensando só nisso e organizando e vendo como otimiza o tempo de resposta, o custo de cada produto chegar no consumidor, enfim, N variáveis. Então, logística é algo extremamente complicado. Por exemplo, a gente tem na logística uma separação muito forte de ativos que são usados para armazenagem e ativos que são usados para distribuição. Então, um é focado em armazenar o máximo possível de produtos, teoricamente pelo menor custo. E, normalmente esses ativos são na estrada, são afastados, são em áreas que o terreno é mais barato, e são ativos que você vai usar grandes caminhões para movimentar grandes volumes de produtos em menos viagens, né, mas com grande quantidade, em caminhões muito grandes, aqueles caminhões que nem podem entrar em São Paulo nos horários durante o dia e tal. E você normalmente tem, numa malha logística que as empresas constroem, os ativos de distribuição, que são ativos de giro muito maior, muitas vezes giro diário, inclusive, chega de noite, né, caminhão grande, no horário que ele pode circular, enche ali de produtos que foram pedidos, né, pelos clientes daquela empresa, e no dia seguinte, logo cedo, sai os VUCs, né, aqueles coisas menores, caminhõezinhos menores que podem circular na cidade, e distribuem, né, na outra noite chega produto de novo, é quase giro de um dia, uma coisa assim. Existem galpões grandes na estrada que você tem giro médio de ano, assim, um ano para girar o estoque inteiro que fica armazenado ali dentro. Esse tipo de ativo, e os BRFs que a gente tem também no LZR, por exemplo, tem giro de um dia, literalmente giro de um dia. Ele recebe o produto das fábricas à noite, organiza aquilo para entregar para as lojas, para os mercados, para as padarias, enfim, para tudo isso. No dia seguinte, entrega o dia seguinte inteiro, esvaziou, acabou. Na noite chega de novo, separa. Então, assim, é um giro. Então, o importante ali não é quanto se consegue armazenar e nem qual é o valor do metro quadrado da armazenagem, mas sim quanto produto ele consegue girar. Então, tem toda uma lógica de quantidade de doca, quantidade de vaga de caminhão, vaga de VUC. Isso é uma lógica um pouco diferente de giro e de distribuição e não de armazenagem. Então, o que é valorizado, vamos dizer assim, pelo inquilino é diferente. Isso é um ponto importante, a gente chega mais nisso, mas isso é um ponto importante, que logística usa diferentes tipos de ativos para diferentes atividades. E cada uma delas precisa de características diferentes, né, que vão ser olhadas. Ele é um negócio
que está ficando pronto agora, acabou de ficar pronto, características, vamos dizer assim, AAA+, então assim, ele tem tudo que é considerado AAA hoje em dia no Brasil, né, em termos de características de galpão, de especificação técnica de galpão, mas um pouco a mais na prática. Então ele tem o pé direito lá de 12 metros, que é o necessário, o AAA Brasil, ele tem uma resistência de piso, na verdade, maior do que o AAA Brasil, que considera-se 6 toneladas por metro quadrado, ele tem 7,5 toneladas, na verdade, que é uma necessidade do inquilino, mas é algo que tem utilidade para qualquer um, na verdade, um piso mais resistente não é um problema, uma desvantagem de forma nenhuma, né? Você permite outros usos, você permite diversos inquilinos, o padrão 6 toneladas brasileiro, eventualmente tem algumas limitações para alguns inquilinos, por exemplo esse, né? Então ele tem mais do que as 6 toneladas que já é o AAA no Brasil, e outras características, detalhe de junta metálica nas juntas de piso, que são características que reduzem a manutenção, reduzem a trepidação de piso, são detalhes importantes para a empilhadeira, mas enfim, ele tem, então ele é, no mínimo, né, as características técnicas do AAA brasileiro, e mais em algumas questões, tá? Porque foi feito sob medida, para um inquilino muito exigente, né, de uma logística super intensiva, de um business super intensivo. Existe uma coisa que é também importante, né, que a gente vai também chegar nisso, que ele tem um uso de terreno menor do que seria normal em outros ativos de logística. Quer dizer, a parte construída para galpão é proporcionalmente menor do que você vê em outros lugares. Às vezes você vê logística, você fala, olha, a área do terreno é, hipoteticamente, 100 mil metros, eu construí 60 mil metros de galpão ali dentro. Normalmente você vê isso mais em galpão estrada, tá, um aproveitamento diferente. Aqui, na verdade, essa proporção é uma proporção completamente diferente. Você tem uma área construída bem menor do que você teria num galpão na estrada, mas por quê? Com um galpão que você tem na estrada, você não tem pátio dentro, você não estaciona caminhão dentro. Aqui você tem mais área de estacionamento e movimentação de caminhão do que você tem área de galpão, no começo. Pode expandir depois o galpão, mas no início, hoje, né, no que está lá construído hoje, você tem uma área de pátio enorme. E esse terreno é um terreno que podia ter um aproveitamento muito bom, porque ele não está numa estrada, então ele não é um morro, não tem área de preservação ambiental, não tem nada disso. O terreno é inteirinho aproveitável, isso é um ponto importante também, né? Às vezes a gente fala de tamanho de terreno, tem terreno que você tem 20% de árvore que não pode ser tirada nunca, ou que você tem uma área, um declive, uma inclinação complicada. Aqui não, isso aqui é um terreno completamente plano, até porque ele já foi utilizado no passado, né? Então ele é um terreno completamente plano, sem nenhuma árvore, sem nenhum problema, sem nenhuma questão de inclinação, montanha, nada disso. Então ele é um terreno que poderia ter uma utilização enorme, em termos de proporção, construção terreno, mas pelo tipo de uso do inquilino, dessa distribuição de alto giro, precisa de muito pátio. Porque o cara não pode estacionar os 150 caminhões dia que ele usa na avenida e ficar com os caminhões ali. Posso fazer duas perguntas só para enriquecer esse slide? A primeira, hipoteticamente, vamos falar de longuíssimo prazo futuro. Eu posso enxergar esse potencial de pátio, por exemplo, como esse pátio como um potencial de expansão. Sim. Sim. E isso desfigura ou desconfigura o ponto talvez mais polêmico dessa operação, que é o preço. Porque qual o preço que nós estamos falando? Que as pessoas vão fazer a conta só do metro quadrado, mas não pode, numa operação como essa, você fazer a conta só da área construída. Mas também não pode fazer só do terreno. Então, você tem que fazer uma precificação onde fica aí um meia calabresa, meia mussarela, para que você possa colocar todas essas condições que você colocou no preço, para que você possa ajustar isso para o perfil do locatário. Me corrija, pelo amor de Deus, se eu falei bobagem, Fábio. Não, está corretíssimo. Acho que esse é um dos pontos principais aqui. Tem dois grandes elementos aqui. Um é o tipo do uso. O tipo do uso, eu quero dizer isso, por exemplo, que a parte construída hoje é uma parte menor do terreno do que poderia construir nesse terreno mais do que o dobro de galpão, né, do que está construído hoje. E essa construção adicional custaria pouco, proporcionalmente, porque você já tem o terreno, ele já está terraplanado, já está asfaltado, já tem fundação, já tem estrutura, ligação de energia, ligação de tudo, gerador, enfim, tudo já está feito, e mais do que duplicação do galpão que está lá hoje pode ser feita com um custo muito pequeno. Então, mais do que duplicando a área, por exemplo. Então, isso é um ponto super importante. Outra questão o terreno é um terreno muito valioso. Pela localização, pelas N características dele, é um terreno muito, muito valioso. Algumas pessoas perguntaram, mas por que não faz então no terreno mais barato?
Porque, na verdade, o que o inquilino precisa, esse tipo de inquilino, é isso. O terreno mais barato significaria estar mais distante, ter que pagar pedágio, ter que rodar com mais caminhão, N situações. Então, o inquilino precisa deste lugar, ele paga por isso, assina um contrato de, no mínimo, 12 anos fixos, né, para isso, porque ele precisa disso. Para ele é mais eficiente pagar um aluguel elevado aqui do que um aluguel mais baixo no meio da estrada, mas vai ter que pagar pedágio, estrada, combustível, a depreciação do caminhão e não sei o quê. Fala um pouquinho para a gente, Fábio, como é que foi o laudo de avaliação desse imóvel, como é que isso é definido, inclusive do ponto de vista... Muita gente questiona, e aqui agora eu estou fazendo o meu papel, tá, Fábio? Claro. Você já me conhece de longa data, sabe que essa provocação, eu acho que ela é saudável para o debate. As pessoas questionam esse laudo, como é que é feito isso? Você contrata uma empresa, qual é o nível de independência dessa empresa, que metodologia que eles fazem, que tipo de estudo que eles fazem para chegar num valor, e, considerando isso, o valor que vocês vão pagar por esse imóvel, caso essa carta-consulta seja aprovada, está o quão alinhado ou desalinhado com esse laudo de avaliação. Acho que é importante para o processo, né? É importante, né? É importante. A gente até fez uma coisa diferente dessa vez, diferente do mercado em geral, teve até que conversar com o administrador se poderia fazer, que não poderia, que foi o seguinte, existe uma regra que quando você faz uma aquisição por um fundo imobiliário, você tem que divulgar o laudo em até 30 dias da aquisição, depois da aquisição, porque o gestor, em situações normais, ele pode fazer as aquisições sem pedir aprovação, né? Que agora é um caso diferente, então está tendo a AGE, mas a regra de mercado normal, regra do regulador, né, obrigação legal dos gestores de FIIs como nós, comprou um ativo, em até 30 dias divulga o laudo. E você tem que ter pago um valor condizente com o laudo, né, um pouco abaixo, ou igual ao laudo, né, você não pode ter escapado, né, daquele laudo que foi utilizado. A gente falou, olha, como tem uma AGE, a gente já tem o laudo na mão, já está feito, porque a gente já está com essa diligência encaminhada. Então, fizemos o laudo, você perguntou, com uma empresa internacional, uma empresa de renome, que faz laudos há muito tempo e em muitos países, uma empresa de alta credibilidade, né, do processo de diligência normal. E a gente falou para o administrador do fundo, olha, a gente vai divulgar a AGE, pedir o voto das pessoas, a gente já tem o laudo na mão, vamos divulgar o laudo junto. Então, além de material de apoio, divulga o laudo. Eu vou ter que divulgar de qualquer jeito depois, se eu fizer a compra, eu já divulgar antes, né, para que as pessoas tenham mais subsídio, mais informação para olhar. Então, esse foi o que foi feito, o processo que foi decidido fazer. Conversamos com o administrador, eles entenderam o ponto, falaram, vai divulgar de qualquer forma, que se divulgue antes, né, para que as pessoas tenham mais informação na mão no momento de manifestarem seu voto. Então, isso é o que se fez. Quanto ao laudo, existem duas grandes metodologias para laudo, né, de valor, que usualmente são combinadas, né, nas conclusões dos laudos. Uma é uma metodologia de, vamos chamar de custo de reposição, né, que muita gente gosta de olhar, eu também, inclusive, que basicamente é o seguinte, bom, aqui entrou um terreno, aqui entrou tanto de obra, tanto de custo de obra, tanto de materiais, então assim, quanto custou para fazer isso aqui? Então, assim, vamos dizer assim, de uma maneira bem objetiva, para fazer esse, ou se eu fosse fazer um outro igual, vamos dizer assim, né, desde que possível, quanto custaria. Então, essa é uma primeira informação que entra aqui, ela é uma informação que foi utilizada, até se olhar o laudo, tem lá amostras de preço de terreno, quanto vale o terreno sozinho, se for só o terreno, o que se está construído ali e tal. Então, esse é um elemento importante. Então, esse elemento entra um dos métodos, né? E o outro método é o método da renda, vamos dizer assim, ou seja, o contrato. Então eu tenho 12 anos de X aluguel ali, e quanto isso vale, né? Então, taxa de desconto de mercado, pega NTN, taxas de descontos aí de mercado, arbitra lá, vou fazer uma taxa de desconto a X% ao ano, porque hoje em dia é o NTN, mas enfim, aí o avaliador tem lá a sua metodologia, os seus bancos de dados de NTNs, de taxas de desconto. Então faz lá, tem o X de aluguel por mês durante tanto tempo, quanto vale esse fluxo. E aí compara os dois valores e usa, né, normalmente usa uma composição desses dois valores, o valor do replacement, do custo de reposição, né, vou falar em português aqui, e o valor que ele faz pelo método de renda, que é uma taxa de desconto de aluguel. Ou um aluguel contratado, no caso de um contrato atípico, ou um aluguel estimado, às vezes, no caso de um contrato típico, né, se fosse um contrato típico, ele diria, olha, isso aqui vai ficar alocado a tal valor, vai ter uma vacância estrutural de 10% e tal, e faz o desconto daquele fluxo. No nosso caso, tem o contrato, então é o desconto do próprio contrato de locação. Antes da gente voltar aqui, então, para a nossa apresentação, é um processo que para você fica passageiro na história, né? Você não influencia isso daí, nem pode, né? Sim.
Sim. As amostras de valor de terreno, eles que pegam, a taxa de desconto do fluxo de caixa é da modelagem deles lá. Os laudos todos têm a BNT, né? O laudo tem regra, BNT, tem obrigações CVM, né? O laudo tem que ter um formato, tem informações que são obrigatórias, não é? O laudo é uma coisa bastante, digamos assim, restritiva do ponto de vista do que deve ser feito, do que precisa ser feito, das informações que são obrigatórias, e ele é feito pelo avaliador, totalmente. Certo. O Leonardo fez uma pergunta muito boa que eu ia fazer mais na frente, mas para não perder o ritmo, eu vou até para eu não me perder aqui, eu já vou até voltar à apresentação, mas ele lembrou de um ponto muito importante, que é aquela... eu vou usar um termo que até que ele usou, não é um termo assim muito bonito, mas só para a gente entender. Você tem uma amarração, olha, deixa eu melhorar essa palavra, você tem uma certa restrição de spread dentro de NTNB, etc., né, lá no regulamento do fundo. Essa operação com a FENSA dando certo, ela respeita esse spread? Você não foge do regulamento? Sim, respeito. Ok, com certeza. Muito bem. Com certeza. Então vamos lá. Vamos lá, esse slide acho que já passamos bem por ele. Aqui é um slide que fala um pouco de localização, né? Acho que é coisa importante, tipo, isso é São Paulo, né? Então, na prática, ele não é São Paulo mesmo, ele é Santo André, porque ele passou da fronteira aqui, mas a fronteira com São Paulo tá logo aqui, 2 quarteirões para frente. Então, na prática, ele é aquela lógica de realmente dentro da cidade, né? Isso aqui não é... Essa é uma imagem até próxima, se você abrir essa imagem, você vai ver uma mancha de uma densidade absurda, que é a Grande São Paulo, com seus mais de 22 milhões de habitantes em volta disso aqui. Isso aqui está quase que num centro se você considerar a Grande São Paulo, né, com São Bernardo, Santo André, São Caetano, Mauá, ou ABCDM lá, que a gente considera. Para deixar a live mais leve, né? Você vê ali o açaí, tem muito fundo comprando lojas de açaí. Vou brincar, né? Esse ativo é logístico ou é renda urbana, né? O açaí ali é uma loja, ele não é, ele é a loja mesmo. Então, na prática, a ofensa, ele é uma logística, mas um ponto importante é esse. Até a gente também foi perguntado, tá bom, ano 13, a FENSA quer ir embora. Como é que você vai repor isso? Cara, o imóvel é um imóvel, um terreno quase quadrado, de frente para uma das maiores avenidas que existe em São Paulo, uma grande frente para a avenida. O vizinho dele já é um açaí. Assim, aqui cabe Leroy Merlin, Decathlon, outro player de varejo de alimentos, se for o caso, até mais de um, pelo tamanho do terreno, até dá para dividir, né? Esse terreno caberia mais de uma loja de varejo. O terreno tem 37 mil metros, né? Esse terreno caberia um shopping nele, não estou dizendo que eu vou fazer isso, mas em termos de capacidade, ele poderia conter um shopping nesse terreno, pelo tamanho que ele tem. Talvez nem pareça, porque esse mapa tem coisas grandes em volta dele, né? Talvez não pareça, esse terreno é muito grande, esse terreno tem 37 mil metros de área. Tem muito shopping construído por aí em terrenos menores, se você considerar que um shopping tem andares, né? Muito shopping tem 20 mil metros de ABL, 25, 28, 30, shoppings grandes tem 40, 50 mil metros em andares. Esse terreno aqui tem quase 40 mil metros só o terreno, então a imagem talvez não mostre muito isso, mas é um terreno bastante grande, então daria para ter vários usos. Uma coisa interessante, essa foto é antiga, né, a parte de trás desse terreno aqui para trás, o que não é ele, são prédios, já subiram alguns prédios aqui, lançamentos de prédios, então ele tem também uma questão residencial eventual no futuro, né? Então, N usos futuros, isso é um ponto importante também. A pessoa às vezes fala, não, mas por que usou um terreno caro? Usasse um terreno mais barato? Eu prefiro o terreno caro, quer dizer, o terreno caro quer dizer que ele tem características muito positivas, ele é muito bem localizado, ele tem outros usos, ele no futuro pode dar N surpresas positivas, digamos assim. O terreno na estrada que não custa nada, na prática, lá na frente, se o imóvel ficou vazio, se o imóvel depreciou, o que você tem na mão? Né? Agora, um terreno no meio de São Paulo, numa avenida crucial da Grande São Paulo, o futuro dele tem muitas opcionalidades de outros usos, de expansões, mudar a vocação, né, mudar o uso para um uso mais nobre em termos de valor agregado. Então, esse tipo de coisa para nós é sempre muito importante. Né? Então, aqui a gente tem um terreno, uma avenida super importante, com um metrô aqui do lado, praticamente na cidade de São Paulo mesmo, vizinho de rendas urbanas, né, um atacadão aqui, um açaí para cá, e vizinho de prédios que estão sendo feitos aqui na região. Então, é uma localização realmente muito, muito nobre, né? Ela não é uma localização nobre para, digamos assim, residencial de alta renda, você não faria aqui,
mas é uma localização muito nobre por estar no meio da grande São Paulo, né? Ele é totalmente central e na avenida, com N uso, e a questão da avenida também é importante. Você fala, não, posso falir depois fazer uma loja, um shopping. Se ele fosse no meio do bairro, você não faria uma loja, porque a loja precisa do fluxo, né? O renda urbana, de uma forma, denota você ter um lugar em que muita gente passa, muito fácil acesso, muita visibilidade. E ele certamente tem essas características também, e acho que isso é importante. Aqui é um pouquinho mais de detalhe do próprio galpão, umas coisas que eu já falei, de junta metálica de piso, detalhes de cobertura, de LED, enfim, mas o ponto é, ele foi feito no mais alto padrão de qualidade em termos de especificações técnicas, né? Foi feito sob medida para uma empresa muito exigente, multinacional, grande companhia, super exigente, então ele está feito de uma forma bem, muito de alta qualidade realmente, né, em todas as características técnicas dele. Aqui, não vou entrar no detalhe a detalhe, mas é mais aqui para listar. Esse material está público também, quem quiser ver com mais calma, eu não vou passar aí, mas aqui mais para dizer que ele foi feito detalhe a detalhe. Alguma coisa importante também, lá não tem só um galpão, né, hoje em dia ele foi feito um prédio administrativo para uma área de vendas da FENSA, algumas áreas da FENSA ficarem lá. Muitas empresas estão fazendo isso, inclusive eu tenho visto alguns casos recentes, que é reduzir áreas de escritório em prédios de escritório, né, normalmente com valores muito mais caros, e deslocar pessoal para trabalhar em unidades de distribuição, armazéns, galpões. Tem alguns casos aí acontecendo assim. Para quem gosta de comparar dentro da indústria de fundos imobiliários, quem fez isso recentemente foi a Bresco com a Whirlpool, naquele prédio ali, naquele galpão ali da Anchieta. Eles trouxeram lá acho que foi do Robocop, né? Saíram lá do Robocop. Não, mas tem alguns casos acontecendo. Eu conheço pelo menos, além desse, mais uns 2 casos recentes de multinacionais alemãs, farmacêuticas, assim. O cara tem uma unidade muito próxima de São Paulo, com muita área, mas também está usando escritórios, e assim, ele deixa nos escritórios o CFO, a área financeira, uma coisa assim, mas leva pessoal de vendas, de atendimento, outras coisas do tipo, para outras unidades que ele vai ter de qualquer jeito, né? Porque ele vai ter a logística de qualquer forma, a fábrica. Então o pessoal está fazendo alguns movimentos assim, a gente tem visto alguns. Aqui existe isso. Então, aqui existe um prédio administrativo feito. Algumas pessoas até estranharam, né? Porque te divulgou, aqui está escrito escritório renomado, mas na verdade isso não é um segredo. Então, assim, o prédio administrativo foi feito pelo Atier Von Hart, que é um escritório de arquitetura de primeiríssima linha, conceituado, que faz escritórios mesmo, escritórios corporativos nos prédios de maior qualidade, tá? Então aqui é um escritório mesmo, feito por um arquiteto de primeira linha de escritório e tal, onde vão ficar executivos da FENSA trabalhando. Então, eles deslocaram mesmo gente para trabalhar nesse prédio administrativo aqui. É um ponto importante também, que isso também foi construído. Então, quando a pessoa também fala, não, o preço do aluguel, mas peraí, o preço do aluguel não é só o aluguel da parte de armazenagem. Existe armazenagem, existe o prédio administrativo e existe o pátio, que também é alugado, na verdade. O pátio é alugado, ele é feito, ele é um investimento que é feito, tanto em terreno como em fundação, em asfalto, em iluminação, tudo isso. Então o pátio também se loca, também faz parte do contrato. O contrato é quebrado em locação de armazém, locação de escritório e alocação de pátio. Tudo está dentro do mesmo imóvel. Né? Eu vou fazer uma meia-culpa aqui, que nós, no mercado, temos um pouco de falta, eu diria. A gente comete uma falta muito grande na hora de falar sobre ativos logísticos. Ativo logístico não pegou ali o valor da área informada, divide, 3 mil, pronto, é isso aí o valor, mas é uma coisa que eu aprendi aí nos últimos poucos anos, a olhar com um ângulo diferente. Quando você fala, você tem que olhar a posição pallet, você tem que olhar se é refrigerado, se não é, você tem que olhar essas condições justamente dessa mobilidade urbana para os transbordos que vão ter ali dentro da operação. Você tem que olhar o processo de automação dentro do galpão. Você tem que olhar essa condição de suporte administrativo que eventualmente o galpão tem ou não. Então, assim, vamos tentar, e aqui como eu disse, faço uma meia-culpa e falo abertamente para quem nos ouve aqui de que a gente tem que evoluir dentro do nosso processo analítico. E uma coisa que eu tenho procurado evoluir é justamente nessa questão de análise, porque, assim, quando a gente fala de ativo corporativo, lá na Paulista, lá em Pinheiros, é uma conta mais tradicional e você é um mercado muito arbitrado, então você tem 200 pessoas que estão olhando para aquele valor, é um preço de tabela, sabe? Esse valor nessa esquina custa quanto? Entendeu? Agora, galpão é a operação, você tem que avaliar. Tá perfeito. Isso é um ponto, acho que crítico para os próximos anos aí para o mercado, porque, na verdade,
é estranho porque o pessoal está agindo meio ao contrário. O pessoal, escritório é mais commodity, vamos dizer assim, do que logística, do que galpão. Escritórios muda a localização, mas o produto em si não muda tanto, ele é muito mais parecido. Galpão, você tem de tudo, assim, galpão é muito mais heterogêneo em termos de qualidade, especificação técnica, localização e a importância desse conjunto de coisas. Então o galpão pode ser muito mais heterogêneo em relação ao que ele é e em relação a custos e preços e locações. Mas isso foi uma sabotagem nossa, viu? Nós aqui do time de análise, no geral, nós tivemos um pouco de culpa disso, mas eu acho que às vezes facilita para comparar. Que às vezes que certas coisas são mais difíceis de comparar, porque elas são muito diferentes mesmo. Aí eu pego um galpão dentro de São Paulo e comparo com um galpão na estrada, tem um viés um pouco mais industrial na estrada, sabe? E aí fica mais destacado, está barato. O galpão na estrada, o terreno custou R$100 o metro. O galpão dentro de São Paulo, o terreno custou R$1.500 o metro. Só nisso você já vê, não pode ser a mesma coisa, né? Ele não é um animal muito diferente. E em prédio de escritório, as pessoas estão acostumadas a falar, não, esse prédio de escritório vale 5.000 metros quadrados. E aluga por tanto, né? Porque aluga por 50, 40. O outro vale 30.000, porque aluga por 200. E todo mundo acha isso normal. Só que escritório é mais commodity do que logística, na verdade. Mas é uma questão de aprendizado e de divulgar isso. O que eu tenho conversado com alguns gestores de logística é que eles procurem falar mais da operação. Então, a partir do momento que você explica melhor a operação, então, você pega um galpão, por exemplo, modular, ou um big box padrão, assim, inteiro. Então, assim, você tem uma série de coisas que, a partir do momento que você vai entendendo, né, capacidade de expansão é um valor implícito absurdo num galpão. Porque se você for expandir um galpão desse depois de uma obra dessa já feita, você joga o cap desse negócio lá para a casa do chapéu, lá em cima. E, às vezes, isso a gente subestima no D0 agora da operação. Então, mas, Fábio, é tudo na vida é um aprendizado, né? Eu não nasci pronto, eu não nasci pronto e a gente vem refinando nossa modelagem de análise aqui. E, enfim, é igual essa questão de renda urbana. Se você fizer uma conta só ali daquele D0, você pode errar. Agora, se, por exemplo, você tem um imóvel dentro do Aliança, que é aquele da Decathlon, quanto isso vale no prazo, pensando em incorporação ou coisas do gênero? Não dá nem para você precificar isso agora, para ser bem sincero, assim. Estou fazendo uma brincadeira. Claro que dá, mas... né? Então... claro que dá, mas são camadas de complexidade analítica outras diferente. Derivadas, não é qual é o metro quadrado, X metros quadrados e ponto. Então, e se for por esse caminho, vai ficar muito superficial. E se você não avançar nessas outras derivadas, você corre um risco muito grande de falar, tá caro, tá barato, e é um erro. No imobiliário, é um erro. Eu aprendi uma coisa com um amigo meu muito sábio com relação a real estate, né? Ele fala, Baroni, esquina e contra esquina no mesmo lugar, uma do lado de cá, outra do lado de lá, muda o preço absurdamente. Entendeu? Então, assim, cuidado com precificação de imóvel. Não vai sem analisar, porque a chance de você falar alguma coisa errada é muito grande. Prometo para todo mundo, estamos com bastante gente acompanhando ao vivo. Eu vou pedir até para o Fábio dar uma aceleradinha, que eu preciso perguntar duas coisas, sobre rendimentos e sobre eventuais novas emissões, futuramente, em caso. E o pessoal está muito preocupado com esse negócio de emissão abaixo de VP, etc. Todo mundo querendo ouvir a opinião dos gestores. Então, fiquem aí que eu prometo ainda fazer essas duas perguntas. Fábio, eu acho que se você quiser agilizar um pouquinho até para falar da carta consulta mesmo, efetivamente. Vamos lá. Aqui tem só um pouco de imagens, mas enfim, esse material está disponível, o pessoal pode ver com calma. Um pouco sobre a FENSA, mas eu vou pular isso, né? E aqui um pouco também, que isso está bem divulgado, o pessoal pode ver com calma, de como fica o portfólio após a transação. Acho que isso é um ponto importante, né? Diversificação de inquilinos, diversificação de tipos de ativos, acho que... Grande São Paulo, 60%, 62%. E é grande São Paulo mesmo, né? Cidade de São Paulo mesmo, acho que isso é um ponto importante aqui. Mas também, de novo, o pessoal pode olhar com calma isso aqui, não vou passar, para acelerar aqui, eu não vou passar gráfico a gráfico aqui, mas é mais para mostrar a diversificação. Uma coisa que a gente valoriza muito é a redução de risco do fundo pela diversificação de tipo de ativo, de inquilino, setor de atuação do inquilino, tudo isso. Então, eu acho que isso aqui é mais para trazer um pouco dessas informações. Eu fiz uma brincadeira, e eu acho que a minha brincadeira tem um fundo de verdade muito grande, né? Eu brinquei falando que o Aliança acabou ficando o fundo mais híbrido do Brasil, né? Eu acho que esse sim é o conceito de um fundo real estate, ou seja, eu compro imóvel, eu compro laje, eu compro galpão refrigerado, eu compro last mile, eu compro centro diagnóstico, eu compro supermercado, eu compro... Então, acho que esse é o conceito que eu acho que invariavelmente muitos players vão caminhar. E vocês foram... A ideia é essa, a ideia é eu compro renda imobiliária, que eu tenho muita segurança que essa renda vai acontecer, pelo contrato, pelo inquilino, e muita segurança de que o imóvel vale o que a gente está pagando para mais, né? Com viés positivo, eventuais desenvolvimentos. E vocês estão operando
e vocês estão operando no mercado de middle, né? Você não está fazendo operações nem gigantescas e nem muito pequenas. Então, você pegou um nicho aí, você acertou esse Que nicho. sempre foi uma filosofia também. É. As operações muito grandes são muito disputadas, com estrangeiros, com pessoas que aceitam taxas e preços diferentes. E operações muito pequenas têm um problema de escala e também de competição, às vezes, com um cara regional, uma família, alguma pessoa que disputa e faz conta diferente de você. O middle, esse meio, operações médias, é um universo muito interessante. Você não compete com um gigante e nem com um cara pequeno que também não faz conta do mesmo jeito e tal. Então, acaba sendo, na nossa visão, um sweet spot, a gente chama, né, ali, que é o ponto ideal. A apresentação em si, agora ela entra numa parte que a gente chamou de perguntas e respostas, que são coisas que muitas delas a gente já falou, e algumas também são realmente perguntas que nos foram feitas, né? Por exemplo, questão de enchente, você sabe, tem ali na frente, né, tem um córrego ali, e aí o pessoal pergunta, mas ali é uma região que historicamente já teve enchentes, enfim, aqui tem um conjunto de perguntas e respostas, eu não vou ler todas, e acho que a grande parte do que está aqui eu já falei, né, que é o tipo do uso, características do imóvel, dados do contrato, enfim, a própria FENSA e tal. Acho que muito do que está aqui é mais um pouco mais de detalhe, mas do que a gente já falou, precificação, né, laudo, como foi feito o laudo, preço, que é um conjunto de coisas que acho que no geral a gente já falou, e inclusive as questões até de alagamento da região, a gente juntou perguntas que a gente recebeu, né, para criar esse perguntas e respostas aqui. A própria questão do alagamento, por exemplo, é sabida, né, conhecida, então obviamente o imóvel foi pensado considerando isso. Então, ele está levantado e bastante levantado em relação ao nível da avenida, enfim, tem toda uma questão física ali feita, né, para que nunca seja invadido por um eventual alagamento da avenida que está ali perto, ali na frente. Então ele é realmente bem alto, né, inclusive, tem 3 metros mais ou menos 3 metros no geral, em média, de altura em relação à avenida, né, então realmente para uma inundação entrar ali dentro tem que ser uma coisa tsunami mesmo. O timing da construção ficou até favorável, né? Porque você pegou uma parte só do aumento do custo da construção, né? Você não capturou tudo, né? Sim, de alguma forma, sim. Ele foi. Você começou de um jeito e Alguma terminou de outro. coisa já pegou, mas não chegou a ser tudo, porque é uma construção que acabou agora, né? Acabou de acabar, e você ainda tem repasses de preço, coisas que nos últimos 2, 3 meses aí ainda. Esse nível de inflação de preços de materiais realmente é uma coisa que está pegando forte aí no mercado em geral. Mas a apresentação em si é isso. Se quiser ir para aí suas... não, é o que eu vou falar só o seguinte: quem é cotista do fundo já recebeu no e-mail para votar, certo? Certo. E vai receber alguns alertas ainda quem não votou. Data limite da votação? 14 de setembro. 14 de setembro. Então, nós estamos aí há 13 dias. 13 dias de hoje. Manifeste seu voto. Precisamos de quórum qualificado, correto? Quórum qualificado. Pelo menos 25% de aprovação, né, de votação. Agora, vamos explicar por que dessa votação. Porque esse imóvel, enfim, explica melhor, porque aí fica mais fácil. Existe um conceito de mercado que é relativamente novo, né, tem se aprimorado, vamos dizer assim. Antigamente não havia, né, e agora se criou regras de governança, de processos, né, que é qualquer operação, né, feita no mercado entre fundos e que os fundos sejam do mesmo gestor ou do mesmo administrador ou, né, independente, essas operações não podem ser decididas pelo gestor, elas têm que ser decididas pelos cotistas. Então você propõe a operação e através de uma consulta em AGE com necessariamente quórum qualificado, os cotistas têm que se manifestar se eles concordam que aquela operação seja feita pelo fundo ou não. E este é um caso desses. Por quê? Porque esse imóvel foi feito por um outro fundo de gestão da própria Aliança, um fundo da Aliança de uma oferta 476 apenas, né, um fundo de investidores profissionais unicamente, que faz desenvolvimentos do zero. Então comprou o terreno do zero, fez o processo de aprovação, fez o processo de trazer o inquilino, fazer o contrato, construir, fazer o processo como todo, que é um fundo não de renda, né? Então fica sem renda nenhuma por 2 anos, 3 anos, no caso aqui 2 anos e pouco desse projeto, sem renda nenhuma, só investindo e correndo o risco da obra, o risco de aprovar, comprar o terreno, fazer a aprovação e a obra, tudo isso, arrumar o cliente. E aí vende o ativo pronto para um fundo de renda, que só queira a renda, o contrato atípico, a renda pronta, a partir do momento que o inquilino começa a pagar o contrato. Então, assim, a operação é entre 2 fundos geridos pela Aliança. O LZR comprando pela renda, que é o seu objetivo, e um fundo de desenvolvimento mesmo, de desenvolvimento do zero, gerido pela Aliança, que fez esse build-suit, esse contrato, esse projeto. Essa é a questão. Então, a gente propõe
o que nosso entendimento faz sentido. Para o DNA do LZR, na nossa opinião, o ativo, o contrato, o inquilino, tudo encaixam tremendamente bem, mas os cotistas que têm que decidir. A gente não pode fazer a operação por essa característica sem a manifestação dos cotistas em assembleia. Bem, o Amazing Life, ele fez uma ponderação que pode ser curiosa aí, que no e-mail está vindo com a data limite de 14 de setembro de 2011, de repente na hora da digitação lá, então anota aí de falar com o BTG, de repente ele... Nossa, primeiro que reparou isso. Mas, obrigado. Obrigado. Então, de repente, aí o BTG pode reenviar isso aí, caso necessário. Isso já aconteceu em algumas outras vezes. Aí solta um comunicado dizendo que foi um erro e não perde-se os votos de quem já votou. Porque claramente é um erro, né? E não compromete a legitimidade do processo. Sim. Bom, vamos falar aqui sobre rendimentos. E aí eu vou te jogar a bola tentando que você fale o máximo possível. Todo mundo quer saber quanto vem por cota. Você já tinha dado um guidance de 0,71 a 0,73. E aí eu queria só essa tua leitura, essa confirmação, se está nessa linha, se pode até aumentar um pouquinho a depender dessas correções de IPCA que estão por vir aí nos próximos meses. Enfim, qual que é o guidance que você pode dar aqui dentro da sua limitação aí? Legal. Eu acho que o guidance segue o mesmo. O IPCA está mais forte, né, está mais forte do que a meta, né, do governo, está mais forte claramente, mas quando esse guidance foi feito, foi alguns meses atrás, acho que isso já vinha, né, a gente já tinha esse tipo de indicação, então já tem alguma projeção ali dentro feita, então o guidance permanece, vamos dizer assim, porque ele já levava isso em consideração, as aquisições dessa nova oferta não alteram isso, né, para nenhum lado, né, vamos dizer assim, mantém mais ou menos o mesmo resultado. Claro que a única questão o guidance pressupõe alocação, né, de recursos. Agora essa alocação vai ser rápida e o recurso é relativamente pequeno comparado com o atual tamanho do fundo, né? Quanto maior o fundo, claro, as ofertas afetam menos. Então não deve haver aquela barriga, né? Pós-oferta aqui é pequena e rápida, mas o guidance pós-alocação segue o mesmo, não há alteração nesse sentido, não. Lembrando que vou insistir na tese de que se você olhar o calendário de correções, né, aí você consegue projetar isso pelos próximos 12 meses, considerando um IPCA médio de X%, então a leitura é que você vai repondo isso para dentro do fundo naturalmente, né? Bom, a outra questão envolve emissões aí eventualmente abaixo do VP. Aí eu já quero até emendar com uma pergunta. Tem uma previsão de quando vocês deverão reavaliar o patrimônio? Muita gente achando que o VP pode estar até desatualizado, né? Ele tá para sair, porque o LZR tem exercício de junho a junho, né? Tem fundo que tem exercício de dezembro a dezembro, exercício fiscal, né? O LZR tem exercício junho a junho. Isso quer dizer que nós estamos em cima da hora de soltar demonstrações financeiras e as demonstrações financeiras precisam usar os laudos novos, né? Então, laudos novos foram feitos agora, recentemente, para basear as demonstrações financeiras do fim do exercício fiscal e para os auditores, né? Então, laudos de LZR foram feitos recentemente e demonstrações financeiras de virar de exercício estão aí para sair. Então, estamos neste momento de soltar isso em breve. O Paulo tem uma pergunta interessante que eu vou fazer daqui a pouco, mas antes, então, só para a gente concluir, eventualmente, no futuro, se você precisar fazer uma emissão, etc., como é que é a sua leitura, a sua opinião sobre essa questão de emissão abaixo patrimonial? Acho que o pessoal está querendo que as pessoas se posicionem, né? Então, qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que emissão abaixo patrimonial deveria ser algo usado com muito raramente, vamos dizer assim, só em situações muito extraordinárias, né, e não como algo comum. Não. Eu não acho que isso deveria ser comum, porque muito provavelmente, digamos assim, se for muito comum, em muitos casos provavelmente vai estar destruindo o valor e não gerando valor para o cotista, né, que é o que importa. Então acho que esse é um ponto crítico. Então acho que isso deve ser usado com muito cuidado, muito raramente em casos muito extraordinários. O que eu quero dizer casos extraordinários? Por exemplo, o mercado estava indo muito bem, os ativos estavam valorizando, os laudos de valores ativos estavam subindo, juros tinham caído muito, e você tem uma crise colossal no país, uma crise muito forte mesmo. É uma nova crise, como tivemos em 2015, 2016, vamos dizer assim. Talvez você vai ter uma situação em que o patrimonial não é mais realista, porque ele estava baseado num mercado de taxa de juros
a metade do que elas foram nessa crise, então você tem uma situação de patrimonial não muito realista e provavelmente de boas oportunidades no mercado. E aí, então, talvez você tenha exceções. Então, assim, acho que não é uma regra, mas eu acho que emissões abaixo de valor patrimonial, muito provavelmente, só vão gerar valor em situações muito extremas, de crises, de movimentações de mercado muito radicais, que acontecem, não é que não acontece, mas acho que requer algo extraordinário, vamos dizer assim, e não ser comum. Tudo mais constante não é uma coisa que você defenda, assim, tipo... Tudo mais constante sou estranho, não parece ter motivo. E eu só quero deixar registrado aqui, me corrija se eu estiver errado, que, aliás, as emissões que vocês fizeram foi acima do valor patrimonial, né? Significativamente acima. Significativamente acima. Então, vocês fizeram o inverso do que a crítica, né? Ou seja, vocês emitiram acima. Bom, o Paulo fez uma provocação aqui interessante, né? Vocês têm notícias de preços de outros imóveis semelhantes, dentro do mesmo padrão construtivo, ou em condições semelhantes que a Coca-Cola, que a FENSA loca, se o preço que está sendo praticado lá, de novo, né, a comparação às vezes ela não é muito adequada, mas só para que a gente possa dar atenção aqui, o Paulo, se está dentro dessas condições normais de mercado, está muito fora, está muito... Ou mesmo ali dentro daquela micro-região, qual foi o estudo de viabilidade ali dentro? Acho que assim, primeiro assim, a FENSA fez, né? A FENSA, todo esse projeto passou na FENSA pelo departamento de logística, o departamento de compras, o departamento financeiro. O cara não assina um contrato de 12 anos sem todas as devidas etapas, análises e assim. A comparação é difícil porque tem as questões da localização, né? Este é o ativo nesta localização. Um ativo numa localização onde o terreno custa 1/5 do valor, vai ter uma outra locação, evidentemente. Mas eu posso dizer que ativos FENSA, ativos Ambev, ativos BRF, ativos desse tipo de player, eles costumam ser muito similares, em termos de nível de preço. Eu quero dizer, de ter um preço puxado, está alugado a 30 e poucos reais, a 40 reais, o metro do galpão, né, se fizer aquela conta, a gente já discutiu que não é a conta correta, mas é muito fácil achar galpões de FENSA, de BRF, de Ambev, de players, de produtos de valor agregado, vamos dizer assim, né, produtos de consumo de alto giro, alugados a 30 e tantos, 40 reais, 40 e muitos reais. Isso é relativamente comum, não é nada que você não vai conseguir encontrar. Você encontra em FIIs, inclusive, isso é relativamente comum. Acho que esse é um ponto importante. Acho que duas coisas muito importantes nisso, né? Uma é a própria FENSA, né? Ninguém obrigou ele a assinar esse contrato, ele assinou esse contrato porque ele quis. Isso aí que eu queria falar. Fala um pouquinho de bastidor, né? Não é você que impõe isso, né? É uma negociação, né? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ele pede isso, né? Ele fala, eu preciso desse imóvel nesse lugar, eu preciso desse tamanho, eu preciso de tanto de pátio. E a gente fala, tá bom, isso custa tanto. Ele fala, tá bom, topo, eu preciso disso, isso é o que funciona para mim. Então, assim, ninguém obrigou ele a fazer um contrato de 12 anos ali. Isso é um ponto super importante. É um contrato, vamos deixar isso claro, né? É um contrato negociado a mercado. Sim. Foi disputado, né? Teve concorrência. Você teve uma... porque fica parecendo às vezes que um fundo está impondo, ou um locatário aceita. Assim, você está lidando com a FENSA Coca-Cola, né? Se esse aluguel tivesse muito caro, a FENSA Coca-Cola seria até uma gestão temerária por parte deles aceitarem um aluguel deslocadíssimo do preço. Assim, eu estou fazendo essas provocações do lado de cá também para mostrar para vocês de que, de novo, eu estou batendo muito, Fábio, nessa tecla agora com os investidores, com as pessoas, né? A gente tem que começar a aprender a avaliar mais o contexto que as coisas estão inseridas, porque se você não aumentar as derivadas da análise, né? Então, por exemplo, BTLG vai ter logo um imóvel que vai começar a construção lá dentro de São Bernardo do Campo, na antiga fábrica da Ford, etc., vai ser um complexo logístico, um terreno de 1 milhão de metros quadrados. Aquilo ali é irreplicável, ou seja, quem quiser estar ali, certamente vai pagar um valor de metro quadrado, que se você comparar com o cara que está no raio 60, no raio 90 de São Paulo, você vai falar, aqui está caro, o cara é maluco, como é que ele está pagando isso? Mas a eficiência logística dele, como você falou, não passa por pedágio, etc. Então, assim, de novo, eu acho que a gente vai aos poucos melhorando e refinando o nosso processo analítico, e passa por essas coisas, né? Porque senão fica meio deslocado esse contexto, né? É isso aí. Eu gosto de falar muito de irreplicabilidade, né? E essa questão de você ter mais opcionalidade. Então, você está num imóvel
que ele tem um grau de oh, meu Deus do céu, replicabilidade alta, elevado. E uma opcionalidade também opcionalidades muito altas, né? Várias derivadas possíveis. Exatamente. Se você está lá no raio 90, no raio 70, sei lá o que, 60, você tem vários terrenos. Potencialmente o seu vizinho é uma fazenda, ou um terreno vazio sem uso, com valor muito baixo, e portanto, muito possível de replicar, de fazer outros, concorrer, um roubar inquilino do outro, tá? E aqui é outra história, né? E aí entra outra condição. E a opcionalidade é baixa, que eu vou fazer um shopping center no meio do nada. Não tem. Né? Agora aí, como você falou, você pode fazer desde um street mall até um pequeno shopping center mesmo de 15, 20 mil metros quadrados de ABL, é perfeitamente execuível, né? Sim. Fábio, espero ter ajudado os investidores a decidirem. A gente sempre fala isso, não orientamos votos, mas incentivamos o voto. É bem diferente, né? E eu tenho procurado cada vez mais trazer aqui informação mais imparcial e o mais próximo daquilo que eu acho que é o mercado mesmo, né? Eu acho que a gente tem que levantar esses pontos. O que as pessoas perguntaram aqui, eu acho que assim, levantamos esses pontos, não fugimos de nenhum aqui, tá bom? Então, qualquer dúvidas adicionais, mande e-mail lá para o Fábio, né, Fábio? Estamos lá, pode mandar, exatamente. Mandar, ligar, então, estamos à disposição. É isso aí. Muita gente nos acompanha, Fábio, espero que a gente consiga aí fazer com que a votação ganhe tração. O canal continua à disposição, estamos sempre abertos aqui para o debate. E é isso, pessoal. Possivelmente quem é cotista do fundo já recebeu via BTG, né? Via BTG, o push lá, né, para fazer a votação, que é sempre muito rápida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, olha só, Fábio, 2 lives. Primeira live, olha que legal, primeira live, caso BBPO. Vou trazer o time de gestão para explicar aí o caso BBPO. Aí tivemos uma renegociação importante num fundo que figurou como o mais importante do Brasil durante um tempo. Né? Muito tempo. Eu acho que ele virou a chave, ele democratizou o investimento de fundo. Muita pessoa física, né? Veio por ele e pela distribuição dele via Banco do Brasil mesmo. Amanhã, 10h30 da manhã, questão de agenda, a gente vai fazer, tá bom? E à noite, recebemos o pessoal da Mogno aqui, o Wellington, para falar um pouquinho do MGCR, que é o fundo de high grade deles lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de crédito. Fábio, muitíssimo obrigado, tá bom? Imagina, obrigado você de novo. Prometa para mim voltar depois para a gente falar do MTOF, né? Vamos sim. Vamos? Então deixa agendado aí para a gente falar do MTOF, algumas pessoas já perguntando para a gente. Quer dar uma palhinha, só para falar o que é o fundo? Uma palhinha rápida. Você está falando de MTOF ou de FOF? Temos as duas coisas. Não, vamos falar do MTOF. O FOF já é mais tradicional. A tese do MTOF que é diferenciada. MTOF é um fundo de escritórios, mas um escritório value add, que a gente chama, né? Então é um escritório não AAA, mas que a gente está gerindo no dia a dia e reduzindo o custo de condomínio e negociando com o inquilino e trazendo inquilino e fazendo um trabalho de pegar escritórios comprados, digamos assim, num excelente preço, mas com nós... A ideia é que colocando o nosso trabalho em cima, a equipe própria nossa em cima, dia a dia, 24 horas por dia em cima, gerar bastante valor ali. Você compra um ativo depreciado, escritórios bem comprados, digamos assim. Você compra um ativo depreciado, faz o que precisa fazer, aumenta a eficiência de condomínio e gera valor. É uma estratégia que, de alguma forma, as empresas operacionais de properties fazem, né? São caros, BR Properties e afins. Dentro de empresas você vê isso mais comum, porque as empresas costumam ter equipes e fazer isso, gerar valor, esse tipo de estratégia. E a gente está querendo fazer isso, não, estamos fazendo isso dentro de FII. Então volte para falar de MTOF, o pessoal tem certeza que vai gostar. Pessoal, muitíssimo obrigado, manifeste seu voto até o dia 14, aí vocês podem votar nessa carta consulta do Alianza. Fábio, obrigado, bom restinho de semana, tá bom? Obrigado a vocês. Sempre à disposição, você sabe disso. Valeu.